eu sou o Avelino. Ali embaixo está meu Twitter, eu não vou ficar falando muito de mim, mas se quiser me seguir, perguntar qualquer coisa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre processamento de imagem em grande escala. Mas abstrai o processamento de imagem. O negócio é processamento em grande escala, e pode ser imagem, vídeo, o que vocês quiserem. Eu vou contar um pouquinho aí da história do que a gente vem fazendo dentro da Nuveu, que a gente trabalha com inteligência artificial, e uma das coisas que a gente faz é extrair informação de imagem, mas não de ser humano, que é uma coisa legal, e sim de documento, que não é um desafio tão legal, mas a gente tenta fazer isso ficar legal. Bom, eu sou CTO, sou fundador da Nuveu, e lá atrás eu tive uma ideia quando uma das minhas empresas quebrou. Então, ela quebrou, geralmente, quando quebra, você tenta voltar para o mercado. Eu tentei fazer diferente, tive uma ideia. E essa ideia foi fazer um Enterprise Search. Lá atrás, não sei se vocês já escutaram falar, que o Google vendia um compliance, que várias empresas usavam, que era um indexador. Então, eu quero indexar os documentos da minha empresa, eu vou jogar para dentro desse compliance, que é um servidor, né? um hack em U, um servidor em U. Vou jogar lá para dentro, ele indexa meus documentos e putz, eu tenho uma interface lá para buscar. Fizemos isso acontecer, saímos para o mercado para vender, como várias startups aí, no primeiro projeto, no primeiro produto, não tracionou. E eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Vamos voltar para casa e tentar entender o que a gente faz. Bom, uma das partes que a gente tinha era extração de dado de imagem, usando OCR. Nessa época, muito pouco, a gente usava Tesseract. Evoluímos muito pouco para a nossa necessidade, então é um negócio open source, que para português é um grande problema, mas aí a gente começou a criar um pouquinho de entender o que a gente iria fazer. Bom, fizemos isso acontecer, tinha uma API lá que dava para consumir, e saímos para o mercado. Sair para o mercado, eu digo, é vender esse negócio. Então, saímos, nosso pitch de venda era, eu vou tirar uma foto de um quadro, transformo essa foto, um quadro que tem um texto, transformo isso daí em texto digital, e boa, né? É esse o meu produto. Bom, quando a gente batia em C-level aí de algumas empresas grandes, uma que eles não acreditavam que isso acontecia, como que eu vou transformar um texto que está nesse quadro num texto digital? Bom, quando a gente mostrava isso, os caras, nossa, isso existe, mas aonde eu uso? Sei lá onde você vai usar isso, cara. É isso que eu tenho, sabe? Então, não tracionou. Depois de várias tentativas de tentar sair como GED, tentar sair de diversas formas, bateu no nosso colo uma necessidade de uma ONG, que um dos meus sócios ele ajuda várias ONG, e a ONG tinha necessidade de extração de informação de cupom fiscal. Então, não sei se vocês já viram, se são aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, quando você vai num restaurante, tem uma caixinha que a moça atendente fala, você não quer o cupom fiscal? Coloca aqui na caixinha. Que quem pega isso é uma ONG. Como que funciona? Você coloca o cupom dentro da caixinha, a ONG vem, depois de uma semana, essa caixinha fica uma semana lá dentro, ela pega essa caixinha, leva para dentro da ONG para voluntários digitar. Aí começa o grande problema, né? Essa nota vale 2 semanas. A primeira semana está dentro do estabelecimento, a segunda semana está dentro da ONG para alguém digitar. Só que você lança isso dentro do sistema da prefeitura, ela leva uma semana para validar. Se alguém digitou um caractere errado, essa notinha não vale mais, você perdeu. E tem ONG que vive disso. Bom, aí entra a parte que a gente começa a brincar com o OpenCV para tentar extrair dados desse negócio. Bom, eu sou matemático, que nem o Sérgio comentou, mas nunca tinha estudado esse negócio de OpenCV, além de fazer face detect usando uma matriz já pré-definida por alguém que fez isso daí. E eu comecei a brincar com isso para tentar extrair informação antes de passar pelo OCR. Só que antes de brincar com o OpenCV, o que eu fazia era pegar a notinha, extrair com Tesseract, tentar fazer várias regex ali dentro para pegar algum padrão
Mas e se no lugar do 0 veio O, no lugar do 1 veio I, putz, não sei o que eu vou fazer, né? Então, e outro ponto aí importante é que regex não escala. A gente chegou numa parte lá que tinha milhares de regex, e eu hoje escrevi, eu sei da manutenção, amanhã vem um outro desenvolvedor, não sabe nem o que está acontecendo, e eu tenho que sentar do lado, explicar, e assim vai. Bom, o final, que a fonte impressa nessas notinhas não são nada amigáveis, mas o produto aconteceu. Então, o OpenCV ajudava lá, porque quem transformava isso daí num arquivo digital, ele não sabia para que era usado esse arquivo, então isso saía torto, o scanner trazia sujeira. A solução final foi, a gente levou um scanner para dentro dessa ONG, onde ele colocava de 50 em 50 notinha, ele escaneava automaticamente, estava lançado no sistema da fazenda. Ou seja, a gente começou a entender o que a Nuveu exatamente iria fazer. Então, a Nuveu hoje trabalha com Go, muito com Go, mas eu não tenho como fugir de Python, principalmente coisas de divisão computacional, existe muita coisa em Python, existe muita coisa de inteligência artificial em Python. Então, assim que a Nuveu surgiu. Então, a gente começou a entender mais ou menos aí o que a gente fazia nessa época. Bom, mas nem tudo são flores, né? Então, quando o software vai para a produção, as coisas começam a sair do seu controle, e pensando que eles recebiam, em média, 20 mil notinhas por mês, e a gente testou com 10, com 1, com 10, com 100, as coisas começaram a sair do controle. E quando começa a sair do controle, é a hora que já está em produção, você não tem como voltar atrás e precisa continuar evoluindo esse cara. E hoje, o que é a Nuveu? Ela é um pipeline de processamento, onde eu dou uma entrada de qualquer coisa, processo e tenho uma saída. Um exemplo é, eu dou uma notinha, extraio as informações, lanço no sistema da prefeitura, lanço aonde foi isso daí, com scrapping, cruzo informação com o banco do cliente e dou uma saída que, em geral, está sendo um Excel. Só que, no meio disso, o processar, eu posso ter N coisas. Um exemplo, converte a imagem, eu recebo um TIFF, geralmente o OpenCV não trabalha com TIFF, e esses dias, por sinal, eu descobri, por causa de um cliente, que TIFF eu consigo ter vários arquivos dentro de um TIFF, então começa a ter algumas surpresas bem legais. Então, eu passo pelo OCR, posso passar pelo indexador. Então, na real, o que a gente tem lá é um pipeline de processamento que, por coincidência, o que a gente sabe fazer é extração de informação de imagem. Bom, aí vamos começar com sopa de letrinha de tudo que a gente usa, né? Então, a gente usa Go, usa Docker, Docker ainda usa, mas usava MongoDB, usa Python, usa Elasticsearch, usa para front-end, usava Mithril, e, putz, poderia ter um slide muito maior disso daí. O problema é quando entra funcionário novo, né? Então, quando entra funcionário novo, por onde o cara começa? O que o cara vai entender? Por onde ele vai começar a instalar esse negócio? Da onde vem tal informação? Por onde passa? Então, isso foi um grande problema, porque a gente tinha um software monolítico. Então, a gente tinha um software que tentava fazer tudo, na real, no final não estava fazendo nada, e gerava alguma coisa de saída. O problema desse monolito que a gente tinha é que ele não escala, ele não tem resiliência e ele não é seguro. Então, qualquer feature que a gente tentava implementar ali dentro quebrava meia dúzia de coisas. E isso começou a ser um problema, mas já estava em produção, não tinha o que fazer. E quando a gente começava a tentar, vamos refatorar esse cara, a gente só estava olhando para a parte de cima e esquecia dessa parte de baixo, gigante que existe. Bom, então, falando um pouquinho do software em si,
era mais ou menos assim. Eu tenho o front-end, que ele fala com o back-end, que é monolito, e ele salva as coisas no Mongo. Do Mongo, ele colocava numa fila, só que, na época, a gente fez a escolha do Redis, por ser uma fila, entre aspas, mais simples, e nem fila a gente usava, a gente estava usando do PubSub. Então, eu fazia um broadcast dessa informação. E eu tinha alguns serviços Python, que fazia processamento da imagem, fazia crop, passava pelo OCR, e eles ficavam 24 horas ligados. Então, era um monolito onde eu começava a encaixar coisas para falar com o mesmo serviço ali, que é um MongoDB, um Redis. Bom, legal. Então, vamos falar um pouquinho de Python, né? Eu tenho um serviço em Python, que, por sinal, Python é single thread, e eu coloco ele em loop lá para falar, ó, se chegar alguma coisa nessa fila, lê e processa, lê e processa. Bom, como ele é single thread e ele está num loop infinito, ele está usando um CPU 100%. Sem ele processar nada, ele está ali comendo 100% de um CPU para entender se está chegando alguma coisa. Quando chega, putz, ele vai começar a processar o que chegou. Então, a gente estava atendendo um cliente, que era o Lar das Crianças, que era aquela ONG que eu comentei, e funcionava. Só que eu sou uma startup, eu preciso trazer dinheiro, eu preciso colocar cliente para usar isso. Quando a gente colocou mais cliente, mais ONGs para rodar, quando uma estava processando, a outra não processava. Ou seja, ele adicionava tudo na fila, ele ia pegando um por um e não processava tudo. Então, um cliente tinha que ficar esperando o outro, e, na real, não é isso que acontece. Ele não sabe que tem que esperar o outro. Ou seja, o telefone tocava, ó, eu subi o arquivo faz 1 hora e não está processando. Ah, mas é que tem outros sendo processados. Não, eu não mandei nada. Até explicar para o cliente o que estava acontecendo, cara, lascou. Então, esse negócio de manter o software em Python, a arquitetura que a gente criou lá atrás, era uma arquitetura que não era fácil e era uma arquitetura complexa. Quando qualquer pessoa vai começar, a gente perdia muito tempo até ensinar o que isso estava acontecendo. Ou seja, erro de arquitetura de software. Bom, mas vamos dar a guerra como finalizada e vamos tentar começar de novo, né? Então, vamos pensar aí na nova arquitetura, como a gente vai fazer isso acontecer e tentar fazer as escolhas certas. Bom, fazer a escolha certa não é fácil, e isso entra um pouquinho, por que a gente usa Go. Na época, eu não tinha uma justificativa de usar Go, na real era porque eu gosto de Go, não tem outro motivo. Hoje, tecnicamente, eu consigo justificar o porquê que a gente usa Go, o porquê que Go está sendo utilizado lá dentro, e esse é nosso stack hoje. Então, daquele monte de coisa, a gente filtrou o máximo, a gente usa Go, Postgres, Python, que não tem como fugir, Beanstalk para fila e Docker. O Docker é um cara muito importante aí que a gente tem um pipeline de processamento. Então, a gente fica subindo máquina, derrubando máquina, e eu não tenho um software processando esse tempo todo. A fila, a gente começou batendo alguns... Na real, a gente não usava fila, né? Eu me enganava falando que usava fila no Redis, mas a gente não usava, mesmo ele tendo um suporte muito básico de fila. A gente começou a bater alguns limites do PubSub, na hora que ele fazia o broadcast, para espalhar em todos os serviços. E eu falei, puta, a gente precisa começar a usar algum sistema de fila de verdade. Então, a gente chega para o time, é todo mundo remoto, vamos fazer uma call ali para entender o que a gente vai usar. E quem manja de, sei lá, RabbitMQ? Levanta a mão. Ninguém. Quem manja de Kafka? Puta, ninguém. Quem manja de Beanstalk? Ninguém. Eu falei, puta, o que a gente vai usar? Ninguém manja de nada, não adianta eu conhecer de alguma coisa, porque não é eu que vou estar no dia a dia fazendo. Então, eu falei, eu não vou colocar um RabbitMQ, porque é muita coisa para um cara que nem conhece fila direito. Então, a gente foi para o Beanstalk, e, por sinal, está dando certo. Mas a gente já pensou na arquitetura que, amanhã, se eu precisar trocar isso daqui, eu tiro isso, coloco um adapter diferente e vai funcionar.
Mas o problema que eu tinha lá atrás era o Python, que eu não tenho como fugir dele. E o que eu vou fazer para manter esses negócios em Python, que era um dos gargalos que eu tinha? Que é um serviço rodando 24 horas, sendo usado ou não. Essa Zong processava coisa semana sim, semana não. Ou seja, eu tinha uma semana de janela que ele não fazia nada. Eu poderia ir lá, desligar a máquina, mas e se subir e parar de funcionar? Então, tem alguns problemas. O caminho que a gente foi, que, na real, eu comecei a pensar, é um negócio chamado Function as a Service, só que eu falei, putz, o que eu vou usar, né? Tem uma porrada de serviço disso, tem Amazon, Iron.io, Google, Microsoft, e o que eu vou usar? Bom, tudo a gente processa em GPU ainda, a gente está começando a mudar aí para... processa em CPU, a gente está começando a mudar para GPU, e nenhum Function as a Service dá suporte a GPU. Eu falei, beleza, se eu colocar nenhum Function as a Service, que eu vou comunicar via API, meu bootstrap vai ser muito rápido, eu vou sair para o mercado, só que meu tempo de processamento vai ser tempo de processamento de CPU, não tenho o que fazer. E se amanhã eu precisar de GPU, o que eu vou fazer? Puta, eu não vou fazer. Então, eu vou ter que pensar em alguma outra coisa. O porquê GPU? Quando a gente começa a brincar com processamento de imagem, a gente começa a bater no gargalo de processamento. Mais para frente, eu vou colocar um print aí de uma coisa rodando, você vai ver que o uso de CPU é muito grande e o uso de memória é extremamente pequeno. Então, eu tenho uma máquina lá com 32 GB e eu estou usando 32 GB de memória e estou usando 2,5 GB de memória enquanto está processando. Quando eu comecei a brincar com GPU, principalmente com TensorFlow, com OpenCV, cara, era muito rápido. E eu comecei a dar uma olhada em custo de máquina. Falei, putz, para mim subir uma máquina na AWS com GPU, quanto custa? Sei lá, vamos jogar $100 e uma de CPU custa $10. Mas o tempo que ela fica ligada é muito menor, então as coisas começam a justificar. Então eu falei, puta, eu não consigo usar um Function as a Service de mercado, aí que a Amazon tem, a Azure tem, eu vou dar uma olhada no que existe open source para isso. Eu bati nesse cara chamado OpenFaaS, que é um Function as a Service escrito em Go, para a gente seria fácil usar, relativamente fácil, só que ele me dá uma API. O que eu buscava era uma coisa muito mais simples. Eu quero um package da linguagem que eu uso, Python, Go ou o que for, onde eu vou mandar subir um container, processar alguma coisa e derrubar esse container. E o resultado vem via stdout. Para mim usar esse cara, eu teria que ter uma API pública, onde o container que está rodando, que iria rodar, ele não fala com quem invocou ele, e sim ele chama essa API. Bom, demos uma olhada também num cara chamado Iron.io, conversei com o pessoal que mantém esse negócio, tentando tirar só o que eu precisava, de vez de usar o stack todo desse negócio, eu usar só o package Go, só que é um sistema muito acoplado, que eu não conseguiria fazer isso. E como um bom programador, ou tentando ser um bom programador, vamos criar o nosso, né? Bom, surgiu esse cara chamado GoFN, que é open source, que a ideia dele é um package Go, onde eu dou uma entrada, eu falo, roda um container com essa imagem, recebe via stdin isso daqui que você tem que rodar, e me cospe um stdout ou um stderror. Então, para mim seria muito fácil. Eu vou subir uma máquina que tem GPU, vou começar a colocar esse cara para processar, e, se tiver GPU, o Docker vai enxergar a GPU e processa. Bom, começamos a reescrever o sistema, e, no meio do caminho, eu tive que me afastar aí por alguns motivos da Nuveu. Na real, não me afastar, ficar longe do time técnico. Ser dono é um problema. E, puta, entrou um outro cara que começou a gerir isso, e no final as coisas começaram a sair um pouquinho do controle, que o software funcionava, mas tem hora que não. E a gente não consegue entender o porquê.
Bom, o que eu fiz foi, vamos pegar todo mundo que é de São Paulo, como é todo mundo remoto, e ainda bem que o pessoal de São Paulo estava trabalhando nesse refactoring, e o resto do time estava trabalhando no software que já estava em produção, ou pelo menos tentando trabalhar, né? E vão todo mundo para São Paulo, que eu preciso entender o que aconteceu, o que está acontecendo com esse software. Bom, chegamos no escritório, o desenvolvedor quer mostrar código, né? E eu falei, cara, esquece código, preciso entender o que foi planejado a ser feito. Começamos a rabiscar lá papel, chegamos na conclusão em, beleza, é isso daqui que a gente deveria estar pronto, ou deveria ter feito, enfim. Agora vamos entender o código. Quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, puta, cara, por que a gente chegou nisso, né? Bom, saí do escritório, era mais ou menos 10 horas da noite, voltando para casa, eu falei, puta, o que eu preciso é uma coisa muito simples, cara. Eu preciso chegar, dar uma entrada de dados, processar alguma coisa e dar uma saída. Por que a gente chegou na arquitetura tão grande desse tipo que a gente não sabe, a gente não consegue controlar? Bom, nessa noite, logicamente, não consegui dormir e comecei a pensar em algumas coisas. Em mais ou menos 60 linhas de código ali, eu consegui desenhar o pipeline que a gente precisava e estava funcionando. De manhã, era 6 horas da manhã, eu chamei um dos funcionários que trabalha com a gente, porque eu estava virado, eu não estava nem pensando em horário. Ele falou, puta, eu estou dormindo. Eu falei, puta, foi mal, cara, eu nem vi horário, sabe? E, bom, quando ele acordou, a gente começou a fazer uma conferência. Eu falei, cara, é isso que a gente precisa? Valida para mim a ideia, cara. E era mais ou menos aquilo. Lógico, precisava de muito mais, mas a gente começou a refatorar e a gente tinha entrega de software. Bom, a arquitetura final que a gente chegou foi mais ou menos isso, onde um cliente manda algum arquivo, eu não vou processar na hora, eu mando para algum lugar, ele vai persistir em banco, e depois eu tenho 3 caras que cada um faz suas responsabilidades. Um é o process, que ele recebe o processo e vê o que tem que ser processado, ele manda para uma fila para os jobs rodar, ele roda isso daí e pega o resultado final, e eu tenho um outro cara que fica supervisionando aquilo, por que parou de processar, por que está passando do tempo, você tem um timeout, por que não estourou, puta, estourou, mata o container, depois coloca na fila de novo, tem regrinhas lá que colocou na fila, você tem, sei lá, uma tentativa mais 3, bateu as 3, você para de processar, e o GoFN entrou aqui na hora de rodar o que tem que ser feito. Então, o que a gente desenhou ali foi um pipeline de processamento, e a parte de rodar o que tem que ser feito ficou dentro do GoFN. Bom, nesse momento ainda a gente não tinha a opção de subir máquinas remota, então estava tudo na máquina local, e isso começou a ser um problema, porque eu tenho um processo em Unix, onde eu tenho que compartilhar dentro do Docker, porque meu software está rodando dentro do Docker, e esse Docker precisa acessar esse processo Unix para começar a subir outras máquinas. Ou seja, a gente começou a bater no limite do Linux, né, de abrir arquivo. Porque eu tenho um arquivo, começa a abrir outros arquivos, a gente vai bater em limite, só que a gente não tinha ideia. Voltando aí à parte de front-end, até aqui, esse cara chamado application, é onde o cliente vê, e o resto eu falo para ele, estou processando, depois que eu terminar eu te aviso, ou mostro um progress bar, alguma coisa desse tipo. Então, aqui é os processos detalhados, só dados 1, onde eu tenho o process que recebe esse arquivo. Vamos dar um exemplo, eu tenho um Excel que eu recebi, que esse Excel tem 10 linhas. Para cada linha eu preciso gerar um job. Então, ele entende que é o Excel, registra todos esses jobs, esse cara chamado job, ele pega cada job e começa a executar. Então, ele tem a regra de negócio dele, que é, você pode rodar X em paralelo para cada cliente, ou roda tudo que chegar, depende de cada cara. Ele manda para dentro do GoFN, que é um package Go, então eu consigo começar, como o Go tem processamento paralelo, eu consigo gerar vários caras e ele não vai locar meu software.
e eu tenho o cara lá supervisionando tudo o que está acontecendo. Bom, o GoFN, a gente começou a bater em alguns limites, a gente começou a implementar instância neles, né? Tipo, sobe uma máquina na DigitalOcean que tem o Docker instalado, então já preparei essa imagem, processa remoto esse Docker e me dá o callback disso. Então, hoje, a gente tem suporte a DigitalOcean, começando a implementar a AWS, por causa do DGPU, e eu não tenho limite mais no meu processo Unix de leitura. Então, eu tenho um software que fica subindo máquinas remota, terminou de processar, ele mata, e eu já peguei o callback e continuo o ciclo de vida. Bom, mas trabalhamos com inteligência artificial, e inteligência artificial para a gente, para o nosso cliente, é tomada de decisão. Então, a tomada de decisão desse cara tem que ser rápida, eu preciso subir muitas máquinas para cropar uma imagem, para extrair informação de uma imagem. Então, aí que a gente usa inteligência artificial. Bom, um exemplo, isso daqui não é nosso, isso daqui é coisa que a gente... é imagem da internet, de um blog post, mas mais ou menos o que a gente faz a gente recebe uma imagem com a qualidade assim, ou bem pior, e disso a gente tenta começar a entender essa imagem, aplicando alguns filtros do OpenCV, para tentar transformar aquela imagem, que foi uma foto, mal tirada, por sinal, porque, em geral, o cara não sabe para que vai ser usado isso. Então, a gente identifica os elementos dentro disso. Identificou os elementos, eu tenho que identificar qual que é o quadrado desse papel que eu tirei foto. Dado esse quadrado, eu preciso fazer uma rotação 3D, né, porque ele está de assim, eu preciso deixar ele reto. Dado que ele está reto, eu aplico um outro filtro para transformar em alguma coisa que o OCR vai conseguir interpretar. Então, é mais ou menos esse processo que a gente faz. Em cima desse processo, de vez eu mandar isso tudo para o OCR, que o OCR vai me dar um monte de texto, onde eu tenho que ficar rodando regex para todos os lados e não vou conseguir extrair as informações, o que eu faço é gerar crop disso. Então, sei lá, vamos pegar esse formulário aqui como exemplo, eu tiro quadradinho por quadradinho e eu tenho um escopo fechado do que eu estou processando. Bom, uma das coisas que a gente vende lá na Nuveu é a interpretação de contrato, que o Bradesco usa, a Tosini usa, putz, é uma porrada de cliente lá que usa. Então, a gente recebe alguma coisa mais ou menos assim, né? Uma foto bem ruim, e transforma nisso daqui. Como eu preciso interpretar o contrato, o que eu tenho que fazer é passar pelo OCR e extrair o texto, porque é uma imagem. Então, o que a gente faz é começar a dividir por parágrafo e analisar parágrafo por parágrafo. De vez em eu analisar o escopo todo do contrato, eu começo a analisar o escopo do parágrafo, porque eu minimizo o meu time de processamento e consigo escalar isso daí. E se um parágrafo começa a linkar o outro, aí sim eu começo a navegar entre N parágrafos. Mas o parágrafo que não linka, eu consigo processar concorrente e é isso. Isso daqui é só marcação que o OpenCV gera antes de cropar. Então, a gente tem essas marcações para depois extrair esses parágrafos. Que nem eu comentei lá atrás, isso daqui é uma máquina processando, uma máquina relativamente pequena, estava na DigitalOcean isso, e a gente estava rodando coisa para o Bradesco. Então, repara que eu estou usando 20 CPU 100%, e eu tenho 2 GB de memória sendo usado. Então, eu tinha, na época, uma máquina que tinha Docker instalado, que não era da minha aplicação. Eu tinha essa máquina remota, que eu conectava nela e começava a rodar. Então, eu tirei o gargalo, que era meu Unix, minha leitura no Unix, e comecei a jogar para o CPU. E eu falei, puta, isso vai ser um problema, porque eu não vou conseguir escalar meu software. E comecei a entender como trabalhar com imagem, e até conhecer esse cara chamado CUDA, que nem toda a placa de
placa de vídeo tem, mas a maioria da NVIDIA tem, que é uma API que eu consigo processar coisa em CUDA. Isso não quer dizer que eu não estou processando em GPU antes. Então, eu consigo processar só em GPU ou eu consigo processar em CUDA. Então, é duas coisas diferentes. Isso daqui é um gráfico que tem na internet, de comparação, isso daqui não é nosso, aonde mostra processamento em GPU e processamento em CPU. E, de cara dá para perceber que é muito mais rápido. Mas será que é muito mais rápido mesmo? Será que, para minha necessidade, vai ser mais rápido? Então, vamos fazer um teste e ver o que acontece. Bom, isso daí é um gráfico processando em CPU, GPU e CUDA. Nesse teste, a gente estava usando uma máquina da AWS, processando a mesma coisa que a gente faz em CPU, mesma coisa que a gente faz em GPU, e mesma coisa que a gente faz usando CUDA. Existe um problema aí que é um cloud só que fornece máquinas com GPU, né? Que é a AWS. Existem outros que libera Bare Metal, e você consegue subir esse Bare Metal hardware físico, né? On demand, só que ele demora mais ou menos 30 minutos para ligar. Então, a gente está começando a seguir a linha de, eu vou ter uma máquina física grande em algum lugar, 24 horas ligada, e eu começo a alocar recurso para ele. E essa máquina começou a ser muito usada, começa a subir cloud, e beleza, meu custo vai aumentar, mas eu consigo atender meu cliente. Uma das coisas que eu trago para dentro da Nuveu como cultura é open source. Então, esse é um dos motivos da gente ter, lá atrás, decidido abrir o GoFN. E não é só o GoFN, a gente tem outros projetos open source. E o porquê open source, né? Na real, uma que é para enganar meus investidores, meus sócios, falando que outras pessoas vão contribuir. Mas, sinceramente, a gente sabe que não é isso que acontece. A gente começa a fazer o software para nós, e no meio do caminho a gente percebe que, isso daqui está sendo legal, outras pessoas começam a contribuir, mas até chegar nisso daí vai um tempo, cara. Não é eu abrir meu código agora, milhares de pessoas vão contribuir, porque eu tive uma ideia legal, eu consigo divulgar, eu tenho uma rede, ganhar e estar no GitHub não quer dizer nada, não quer dizer que seu projeto tem sucesso, não quer dizer nada. E o que quer dizer para mim, né? O que um projeto open source tem de sucesso é as pessoas usando. Então, contribuição vem disso daí, não vem de estar. Então, o GoFN é um projeto extremamente pequeno, extremamente para nicho de processamento, e o que nos salvou, o que vem salvando a gente de processar em GPU, que é a característica da Nuveu, que é trabalhar com imagem, é o GoFN. Porque se eu dependesse de um Function as a Service, logicamente, meu projeto estaria no ar muito mais rápido, eu estaria usando uma API, só que eu não conseguiria usar GPU, porque ainda não tem. Pode ser que eles comecem a ter suporte a GPU futuramente, mas a gente não consegue dizer quando, né? É um problema que não está do nosso lado. Hoje, no roadmap do GoFN, a gente está para implementar Function as a Service. Então, eu quero usar a API do GoFN, só que eu quero usar por trás um Function as a Service. Sei lá, Iron.io, que por sinal usa Docker, ele consegue subir coisas com Docker. Então, está no roadmap, é um projeto aberto e qualquer um consegue contribuir teoricamente. Basta conhecer um pouquinho de Go, né? Bom, é isso. Alguma pergunta? Bom, gente, uma salva de palmas aí para o Thiago.